gente vai conversar com o Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe, boa tarde, tudo bem? Prazer falar com você. Está com um problema aí com o Felipe. Felipe, ouve a gente? Eu estou te ouvindo. Pronto, agora estamos te ouvindo também. Maravilha. É. Agora sim, tudo estabelecido. Felipe, eu queria falar com você, né? A gente tem muitos temas para tratar, mas eu queria começar falando sobre o tema mais quente dessa semana, que foi a derrota do governo com a PEC do voto impresso. Eu queria ver como é que vocês da OAB analisaram isso, vocês que já têm feito uma defesa, inclusive, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, da lisura das eleições. Como é que vocês enxergaram, vocês como ordem, como advogados, enxergaram esse movimento do governo com a PEC do voto impresso? Nós tivemos posição pública contrária a essa PEC. A advocacia lembra, melhor do que ninguém, como era o processo eleitoral do voto impresso, né? Nós tínhamos um processo viciado pela fraude, com eleições que, inclusive, no Rio de Janeiro foram anuladas, no resto do país eram eleições, muitas vezes, no bico da pena, né? Eleições do coronelismo, da transferência de votos dentro dos mapas de totalização. E o Brasil deu um passo importantíssimo com a introdução do voto eletrônico. A verdade é que nesses anos todos não houve nenhum questionamento sério à lisura do processo eletrônico. E, a nosso ver, é um falso debate. Lamento até que tenha tido a votação que teve na Câmara dos Deputados, que mostra uma certa desconexão de setores da Câmara dos Deputados com a vontade da população e com o bom senso, com a racionalidade. Agora, nesse mesmo dia da derrota de Bolsonaro na PEC, né, embora tenha tido uma votação expressiva, por 79 votos não foi para o segundo turno na Câmara, mas nesse mesmo dia a gente viveu o episódio dos tanques nas ruas em Brasília. Como é que você viu esse movimento? O quanto isso pode ameaçar uma ruptura institucional, democrática? Como é que a Ordem dos Advogados enxerga esse episódio? Eu há muito tempo tenho advertido as próprias Forças Armadas que o governo Bolsonaro me parece quase que um inimigo interno, é fogo amigo às Forças Armadas. Nenhum dos perseguidos da ditadura, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, causou tamanho desprestígio às Forças Armadas como o que foi causado no governo Bolsonaro em menos de 2 anos e meio. As Forças Armadas estão vendo reverter todo o processo de recuperação da sua legitimidade pós-constituinte. Mais do que hora das Forças Armadas, dos militares da ativa, se separarem do governo Bolsonaro, deixarem claro o seu papel como instituição de Estado, para preservar sua imagem, porque o governo Bolsonaro parece que quer arrastar as Forças Armadas para o mesmo lamaçal onde ele hoje está localizado. Agora você citou essa questão das Forças Armadas, a gente tem o dado, inclusive do TCU, de que Bolsonaro cooptou para dentro do governo boa parte de militares da reserva e da ativa, e muitos inclusive ocupando cargos de destaque. O ministro da Saúde era até pouco tempo um militar da ativa, o Eduardo Pazuello. Como é que vocês enxergam esse movimento desses militares fazendo parte do governo e em cargos tão estratégicos? Mas há menos de um mês, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apresentou uma emenda constitucional que, a nosso ver, é fundamental para o futuro do Estado democrático no Brasil, que impede que esses militares da ativa, com mais de 10 anos na carreira, que recebem um investimento altíssimo do Estado brasileiro, acumulem esses cargos comissionados. Isso é seríssimo, óbvio que gera um impacto institucional, milhares de militares da ativa em funções políticas dentro do governo. Talvez o caso mais emblemático seja do ministro Pazuello, provavelmente o pior ministro da Saúde da história, né? E um militar da ativa, um general do Exército Brasileiro. Então é muito sério e é importante. Um militar, quando ele sai da ativa, quando ele vai para a reserva, ele recebeu forte investimento, como eu disse. Um general custa até 15 milhões de reais na sua formação. Não vejo problema nenhum que ele passe a ter funções políticas ou passe a ter uma agenda política. Agora, um militar da ativa, isso é impensável, isso confunde a própria compreensão da população brasileira e, volto a dizer, é uma armadilha que está sendo armada para as próprias Forças Armadas. A gente está conversando com o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Brasil. Felipe, você viveu um episódio particular com o presidente, parte das ofensas dele, inclusive direcionadas a seu pai, o Fernando Santa Cruz, que foi um militante
vítima da ditadura militar, desapareceu com 26 anos de idade no Rio de Janeiro. Isso gerou muita comoção no país, por a forma como ele tratou a memória de seu pai. Como é que você lidou com esse episódio? O que é que ainda você vê dessa ação do presidente em relação aos militantes que lutaram contra a ditadura militar? André, eu não misturo as duas coisas. O episódio do presidente foi profundamente infeliz, mas o presidente não tem esse apreço pela memória dos mortos, né? Acabou de ofender agora Bruno Covas, recentemente falecido, para tristeza de todos nós. Então, o presidente tem esse descuido, essa falta de empatia, mas eu não vejo isso como central na nossa atuação. A minha luta é para garantir a democracia, para garantir o Estado Democrático de Direito e impedir a ruptura que o presidente promete a todo instante tentar, né, e compromete principalmente com setores radicalizados. A OAB tem essa missão, é uma missão histórica da OAB, é uma missão histórica da advocacia brasileira, a defesa da democracia. Você falou dessa questão da ruptura democrática, muita gente tem falado disso, né, de que o presidente está ensaiando, outros já defendem que é bravata, que ele não teria força suficiente para chegar a tanto. Como é que você vê essa possibilidade? Assim, você encara mais como uma possibilidade de bravata do presidente ou de fato ele tem preparado uma ação de golpe, e se ela aconteceria pós-resultado de outubro de 2022? André, quem conhece a história brasileira sabe a força da presidência da República. Ela é enorme. O presidente da República até brinca com a história da caneta azul dele, né, da tinta. Tem muita tinta na caneta do presidente da República. Não acho que possa ser menosprezado o risco à democracia, não. Não acho, e acho que não se deve menosprezar. O Brasil viveu rupturas democráticas ao longo do século XX. Os militares têm no Brasil, isso é dito por Sobral Pinto, não por mim, uma posição que sempre foi de protagonismo político indevido, até porque foram eles que proclamaram a nossa república, né? Eles tiveram esse papel central na queda do imperador. Então nós temos que ter cautela. Quem conhece a história tem compromisso com essa cautela. O Brasil sofreu muito para ter esses mais de 30 anos de democracia. Nós temos que garantir a democracia e fazer com que a democracia chegue à população. Acho que é a nossa maior falta na redemocratização é que boa parte da população brasileira, especialmente os mais pobres, desconhece os benefícios da própria democracia. Agora, Felipe, a gente sabe que a OAB ela tem sessões em vários estados, esses estados se organizam, eles têm autonomia também para a sua organização. Como é que estão essas sessões em relação a esse movimento em defesa da democracia? E aí eu falo também particularmente aqui da Bahia. Como é que está a OAB Seção Bahia nessa organização? Está junto com o movimento em favor da democracia, apoiando o TSE? Como é que vocês veem isso no Brasil e particularmente aqui? Não vejo nenhuma dissensão. Claro que nós podemos já ver aquele que defende uma estratégia A, uma estratégia B, mas o presidente Fabrício Castro é um democrata, uma pessoa comprometida com a luta democrática, tem recebido de todos os presidentes esse apoio. Óbvio que entre nós fazer um ajuste aqui e ali é política institucional em tempos muito difíceis, em tempos de combate. E aqui não é o tempo todo que nós vamos estar alinhados, mas eu da OAB da Bahia não tenho nada a reclamar. A gente está conversando com o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Brasil. Felipe, essa defesa que vocês têm feito também do ministro Barroso e do TSE, é muito dessa estratégia da defesa da democracia, no sentido de impedir alguma ruptura, impedir algum problema no processo eleitoral? E como é que você vê que Bolsonaro vai agir agora com a PEC do voto impresso sendo derrubada no Congresso? Eu estou em constante contato com o ministro Barroso, muito relevante nesse momento, desde o sistema eleitoral brasileiro, que realmente avançou muito. Nós agora estamos fazendo parte da discussão da criação de uma grande comissão de transparência para dar ainda mais transparência no processo eleitoral. A Ordem vai participar dessa comissão, participa todos os anos do acompanhamento das urnas. Nós temos plena convicção na liderança do processo eleitoral brasileiro. Claro, é infalível, nada é inviolável, a gente precisa permanentemente de vigilância. A gente tem visto também no episódio de hoje, né, do Brasil, a gente pode falar muito em episódio, e hoje a gente viu a prisão do Roberto Jefferson. A defesa dele já está dizendo que foi algo arbitrário, que fere as liberdades individuais, de manifestação. Como é que a OAB, você como advogado e presidente da Ordem também, enxerga essa prisão de Roberto Jefferson hoje?
e essas manifestações todas contra o Supremo Tribunal Federal? André, eu não conheço o processo, eu não gostaria de manifestar. A prisão foi de manhã, eu estou trabalhando desde cedo, eu não li os termos da prisão. O que eu posso te dizer é que a preocupação que eu tinha em relação ao Roberto Jefferson, inclusive estender isso ao ministro Alexandre de Moraes em uma petição, é a utilização do fundo partidário do PTB para possível impulsionamento de campanhas difamatórias contra as lideranças da sociedade. Eu, o deputado Rodrigo Maia, temos indícios disso, pedimos inclusive oficialmente ao ministro Alexandre de Moraes que apure. Agora a decisão da prisão ou não, foi um pedido da Polícia Federal, eu não conheço. O deputado Roberto Jefferson está fazendo com a memória do PTB, né, fundado na luta do povo brasileiro pelo trabalhismo, pelo direito social, sem dúvida. Esse é um pecado que ele vai ter que responder quando chegar aí no seu justiça final que todos nós teremos. Felipe, uma última pergunta para você. Como é que você vê, assim, você falou inclusive na abertura, na sua primeira fala, de que muitos deputados acabaram embarcando nessa PEC do voto impresso. E a gente vê também isso como uma ressonância na sociedade. Muita gente passou a defender isso e defende outras práticas bolsonaristas e muitos ideais autoritários. Como é que você analisa por que a sociedade brasileira acabou incorporando esse discurso de Bolsonaro e essa falta de apreço à democracia? Basta estudar a história do fascismo, do populismo fascista, uma sociedade pobre, com desemprego altíssimo, com as pessoas frustradas, uma sociedade violenta, onde a maior parte da população desconhece os benefícios da democracia. As pessoas passam a acreditar em salvação da pátria. Nós temos que disputar, explicar para as pessoas, lutar por mais empatia, porque é muito mais profundo. Não podemos subestimar. É isso que não é uma fanfarronice. É o presidente da República, que tem 50 milhões de votos, trabalha todo de todo. Acho que a gente está com um problema na ligação do Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB Brasil, mas deu para entender bem o recado, né? O que ele quis dizer. Ele falava do fascismo, né? Como essa escalada do fascismo encontra ressonância em uma sociedade pobre, miserável e que não tem inclusão. E realmente é o que a gente vê no Brasil. Faz muito sentido tudo que o Felipe falou.